Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Neemias capítulo 6. Versículo de número 1 diz assim: Sambalá, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Meus queridos e amados irmãos, Neemias é um livro histórico que faz parte da galeria dos livros pós-cativeiro, um documento registrado por um descendente diretamente de Davi, cujo nome dele é Neemias. O que me chama a atenção é que Neemias, ele teve a responsabilidade neste processo de restauração da cidade de Jerusalém, a qual primeiramente começou na reedificação do altar, logo depois a restauração ou a reconstrução do templo, que fora construído por Zorobabel. Logo depois disso, a Bíblia nos traz a informação dizendo que o próximo passo era reconstruir os muros que ladeavam e que protegia a cidade de Jerusalém. É interessante que a cidade de Jerusalém, aqui é um tipo das nossas vidas, aponta para aquilo que nós devemos fazer no decorrer da trajetória da nossa vida. Perceba, queridos irmãos, que os muros era essencial para uma cidade naquela época. Uma cidade que não tinha muro era uma cidade vulnerável. Qualquer um entrava, qualquer um saía. Então, era extremamente importante levantar muralhas ao redor do território cujo nome desta cidade é Jerusalém. Perceba que no processo da reconstrução dos muros, a Bíblia nos traz a informação dizendo que houve oposição. Antes de Neemias começar este grande projeto magnânime e colossal, a Bíblia nos traz a informação dizendo que pelo menos 2 inimigos se levantaram para se opor à reconstrução dos muros. Quem foram estes inimigos? Sambalá e Tobias. A partir do momento que Neemias começou esta obra, aumentou ainda mais a quantidade de inimigos. Já não era somente Sambalá e Tobias, agora era Sambalá, Tobias e Gesem, o arábio. Uma vez que a obra já estava em andamento e o muro já estava pela metade, a Bíblia nos traz a informação dizendo que aumentou ainda mais a quantidade de inimigos. Já não era somente Sambalá, Tobias e Gesem, mas também todos os arábios. E quando esta obra já estava prestes a concluir, a Bíblia nos traz a informação dizendo que existiam inimigos de todas as partes, tanto do norte, tanto do sul, tanto do leste e também do oeste. Jerusalém estava rodeado de inimigos. Mas o que me chama a atenção é que Neemias, ele estava tão focado no projeto que ele não perdia tempo com as oposições externas. Uma lição extraordinária que nós podemos aprender com esse texto é que quando nós estamos prestes a concluir um grande projeto que Deus colocou nas nossas mãos, o maior sinal é que aumentará uma grande quantidade de opositores. Perceba que quando você começou, não tinha tanta oposição. Agora que você já está chegando em um patamar a ponto de se cumprir aquilo que Deus te prometeu,
Veja a quantidade de inimigos, de demônios, de oposições, de objeções, diariamente que acontece na sua vida. Redobre a sua atenção, tu está prestes a viver algo extraordinário na sua vida. Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: é tempo de nós entendermos que o término desta obra está prestes a acontecer. Você não pode parar. A sua fé não deve esmorecer, ela tem que permanecer intacta, e é agora que tu tem que ficar de cabeça erguida e entender: eu vou concluir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. O que me chama a atenção rapidamente para nós orarmos, é que o capítulo 6, versículo 1, Neemias diz assim, que eles já tinham levantado as muralhas, e também já tinham tapado as brechas. O que eram as brechas aqui? A partir do momento que as pedras foram arrancadas do meio do pó, e eles restauraram essas pedras, eles foram encaixando uma nas outras para poder levantar a muralha ao redor de Jerusalém. Mas o encaixe não ficava perfeito uma na outra. Então ficava pequenas frestas, nada mais do que 10 centímetros de espaço de uma pedra para a outra, mas era necessário tapar essas brechas. Não adiantava levantar as muralhas e deixar as brechas expostas. Mas por que era necessário tapar as brechas, sendo que um homem em estado adulto não conseguiria passar pelas brechas? O problema não são os homens, o problema são as serpentes. As serpentes, quando chegava no inverno, sabe o que acontecia? As serpentes, elas procuravam lugares frescos, com pouca iluminação, e o lugar ideal para as serpentes ovovivíparas, serpentes que colocam ovos, os lugares ideais para elas, eram nas brechas dos muros da cidade de Jerusalém. Então as serpentes entravam pelas brechas e começavam a colocar os seus ovos ali. Eita! O que a gente aprende com isso daqui? Não adianta edificar e deixar as brechas expostas. Sabe aquela pequena fresta que está no seu casamento? Tapa. Sabe aquela pequena fresta que está no relacionamento seu e dos seus filhos? Está na hora de fechar. Por quê? Porque o diabo não precisa de um espaço grande para poder entrar. É só uma brecha. É só uma brecha. Você não nasceu para ser ninho de ovos de serpente. Teu coração tem que ser aquecido pelo fogo do altar que ficava no centro da cidade de Jerusalém. Oh, glórias a Deus. Diga para alguém que está do seu lado: tape as brechas e acenda o fogo. O povo, queridos irmãos, às vezes acha que o diabo precisa de uma situação enorme para poder agir. Não, é uma pequena fresta. Mas hoje a serpente vai ser queimada em nome de Jesus. Quem crê nisso, levante a mão e diga assim: Senhor, as brechas estão sendo fechadas aqui nesta noite.